A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para a gravação de mais uma videoaula do canal EBD em Estudo. Estou aqui com o professor Salomão. Paz do Senhor, querido. E juntos nós vamos comentar a lição de adultos da CPAD, lição de número 8, na data 25 de maio de 2025. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações ali no sininho, e aí você vai estar recebendo de primeira mão tudo que for gravado aqui no nosso canal EBD em Estudo. Nós estamos falando aqui da Igreja Assembleia de Deus em Parnamirim, a congregação Boa Esperança do Setor 2, sob a direção do pastor Georginho Silva. A lição de número 8 tem por título Uma lição de humildade. O texto áureo está no Evangelho de João, que estamos estudando esse trimestre, capítulo 13, versículo 15, que diz: Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Verdade prática, a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. São temas que foi aplicado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a nossa vida cristã. O próprio Jesus Cristo disse: sede, pois, meus imitadores. E assim como ele fez, também devemos nós fazer. E ele é o nosso maior exemplo de humildade. Ele, sendo Deus, se esvaziou de toda a sua glória, veio ao mundo encarnado, para que tivesse uma vida aqui na terra, cumprisse o seu propósito e se ofereceu como sacrifício por todos nós. Então, o maior, o próprio Deus, o maior de todas as coisas, de tudo que existe, se entregou a si mesmo por amor a cada um de nós. Então, é um exemplo de humildade muito grande, que a gente não tem palavras para conseguir descrever, para falar, o tamanho dessa grandeza que o Senhor pôde nos oferecer. A lição bíblica está em João, capítulo 13, do 1 ao 10. Você que é professor, que é aluno, estará fazendo essa lição em sala de aula. Nessa lição nós temos 3 objetivos, que é abordar o exemplo prático e histórico de humildade dado por Jesus Cristo. Estaremos falando isso no primeiro tópico. No segundo, nós vamos correlacionar a humildade com o autoconhecimento. O que é que tem a ver a humildade com o autoconhecimento? Estaremos falando sobre isso no tópico 2. E no terceiro, nós vamos promover o contraste entre a humildade e a ostentação. São 2 opostos aí, e nós sabemos que o crente, o cristão, deve estar do lado da humildade, não da ostentação. Estaremos falando isso nesse terceiro tópico. E na introdução, o autor vai falar que nesta lição iremos analisar a narrativa do capítulo 13 do Evangelho de João. Este episódio bíblico retrata o ato de Jesus Cristo conhecido como lava-pés. Ali, aquele momento da última ceia, o Senhor Jesus, ele chega aos discípulos que estão assentados à mesa e lava os pés dos discípulos. Esse foi o maior exemplo, um dos maiores exemplos. O maior foi ele ter se entregue por nós na cruz do Calvário, Mas foi um grande exemplo de humildade que o Senhor Jesus Cristo mostrou, não só para os discípulos, mas como foi escrito nas Sagradas Escrituras, para todos nós. Amém. A paz do Senhor, que Deus os abençoe com muitas bênçãos dos céus. Esse canal, a gente vamos estudar nessa aula tão maravilhosa, Eu espero que traga para você grandes ensinamentos para a sua vida. O primeiro tópico vai nos falar sobre uma história real sobre a humildade. O primeiro ponto vai falar sobre lava-pés. Como o professor Eduardo nos falou aqui já no início, já na introdução, é um exemplo que Jesus dá para os discípulos e para nós. Essa história que ele conta aqui, como é que foi, como é que ele fez um exemplo de humildade. O Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra deu um exemplo de humildade. E nessa passagem lá no Evangelho segundo João, lá em João, quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele utiliza um exemplo de um servo da casa onde se encontrava com os discípulos para transmitir uma lição sobre humildade
dentro do reino de Deus. Essa lição, ela tem que perpetuar toda a nossa vida. Quando você aprende a ser uma pessoa humilde, a humildade é uma das características de Cristo, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, que veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário, se entregou por nós. É uma demonstração de humildade, de amor também para conosco. E esse capítulo, mencionado lá, que a gente está estudando no capítulo 13, ocorreu um pouco antes da Páscoa, quando ele celebrou a última ceia pascual com os seus discípulos. E nesta ceia, o nosso Senhor instituiu o que viria a ser conhecido como a Santa Ceia, né? Ou Ceia do Senhor, um encontro solene que realizamos atualmente. Ele celebrou a Santa Ceia e foi instituído esse culto que a gente faz todo mês, em lembrança à morte de Cristo, ou em memória à morte de Cristo na cruz do Calvário. E durante essa ocasião, Jesus rompeu o protocolo tradicional da ceia pascual, conferindo-lhe um significado único. Ele, ao lavar os pés dos seus discípulos, ele ilustra a humildade como uma virtude essencial. Olha só, essa virtude essencial faz parte do cristianismo, faz parte do Evangelho de Cristo, que ela é ensinado, é pregado para toda criatura, é essencial para os seus seguidores na expansão da igreja pelo mundo. Então, quando a gente prega o Evangelho, ensina a palavra de Deus, a palavra humildade, ela é completa, ela nos traz um retrato, uma característica de Cristo na nossa vida, porque Cristo agiu com humildade, não é isso, irmão Eduardo? É verdade. Glória a Jesus. O segundo subtópico tem por título o desenvolvimento da história, né? Nosso irmão Salomão já falou algo aqui a respeito da festividade que estava acontecendo, né? A última ceia, a festa de Páscoa que estava acontecendo em Jerusalém. E a gente vê no capítulo 14 de Marcos, quando Jesus ele dá a ordem aos seus discípulos para ir até um determinado local e perguntar, né? O versículo 14 do capítulo 14 diz: e onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa. O mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai-a ali. E saindo seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Né? Então foi exatamente como Jesus Cristo falou. Ordenou que os discípulos fossem até aquele determinado local, perguntasse onde seria o local onde Jesus faria a Páscoa, né? Celebraria a ceia ali, juntamente com os discípulos. E assim aconteceu. Eles conseguiram o local para celebrarem a Páscoa. Né? Mas acontece que eles conseguiram o local, mas o local não tinha uma pessoa para recebê-los. Né? Como nosso irmão Salomão falou aqui, era cuidado do anfitrião da casa, que viesse um criado, que lavasse os pés daqueles que estavam à mesa. Mas não havia um criado ali naquele lugar. Havia um cenáculo, havia a Páscoa, havia os discípulos participando, mas não havia um criado para lavar as vestes. E Jesus Cristo, né, próprio Deus encarnado, a palavra vai dizer que ele cingiu as suas vestes. Né, ele pegou as suas vestes, dobrou as suas mangas, levantou as pontas dos seus vestidos, amarrou, para que ele pudesse executar um trabalho. Jesus Cristo está sempre pronto para trabalhar em nosso favor, para nos ensinar, para nos ademonstrar, através da sua palavra, através do seu Santo Espírito que guia a cada um de nós. Então Jesus Cristo ele mostrou como os discípulos deviam fazer. Né? Os discípulos, vendo aquele momento em que eles estavam assentados ali para celebrar a Páscoa, que não tinham criado para lavar os pés de todos que ali estavam, alguém poderia ter tomado uma iniciativa. Né?
o Pedro, o Mateus, o Tiago, o João, eles poderiam ter tomado a iniciativa de lavar os pés daqueles que ali estavam, mas nenhum dos discípulos tiveram essa iniciativa. E Jesus Cristo, conhecendo o coração de cada um deles, né, conhecendo o coração dos discípulos, conhecendo o coração da humanidade, né, mostrou como eles deveriam fazer. E aí é quando Jesus levanta, amarra suas vestes, cinge as suas vestes no seu corpo para executar aquilo que é chamado de lava-pés, né, lavando os pés de todos aqueles que estavam na mesa. Jesus, ele viu que não tinha um discípulo, um criado para fazer isso, mas ele mesmo fez e deu uma grande lição para os discípulos e para todos nós até os dias de hoje. O que a lição vai nos chamar agora do terceiro ponto é mudança de paradigmas. Ele mudou o paradigma. Como o professor Eduardo falou aqui, era a obrigação, né, do anfitrião conseguir alguém para fazer isso, era o costume. Lembrando que essa cerimônia de lavar os pés era costume da época ali, entendeu? Então, Cristo usa esse exemplo para trazer uma lição de vida. Diz aqui, como anfitrião daquela ceia, após o encerramento dessa reunião única e tradicional, que era costume, essa reunião, surpreendendo os discípulos, o nosso Senhor começou a ensinar através do lava-pés que o caminho do reino de Deus é trilhado com humildade. Isso aqui, essa frase grave no seu coração. Que o caminho para o céu, para o reino de Deus, ele é trilhado, ele é caminho, ele é rota, ele vai para o céu, mas através da humildade. Não da soberba, não do orgulho, não da presunção, nada disso. Humildade. Só ser humilde, ser simples. Nunca querer ser mais do que ninguém, porque tem um anel no dedo, porque é formado, e muitas pessoas humilham as pessoas que estão próximas a ele, até mesmo um ente querido. Então, para o céu, não vai dessa maneira. É trilhado o caminho de humildade. Ele mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. A nossa grandeza espiritual está em ser humilde, não em ser soberbo. Por isso, utilizou um gesto cotidiano para exemplificar esta atitude humilde. Ele usou esse exemplo, essa atitude cotidiana, que acontecia normalmente mesmo naquela época, para mostrar um exemplo excelente. É evidente nesse episódio que o cristianismo só se tornará eficaz e alcançará um propósito do reino de Deus se os valores ensinados pelo mestre forem realmente praticados pelos seus seguidores. Então, se eu não pratico, se eu não vivo o exemplo de Cristo na minha vida, jamais eu poderei encontrar com Cristo na glória. Jamais. Entre esses valores destaca-se a humildade genuína. Como destacar a genuína? Porque, olha, eu não conheço, a pessoa que está do seu lado não vai conhecer, mas Cristo conhece. Ele sonda os nossos corações. Ninguém escapa do olho poderoso de Deus. Ele sonda, ele sabe todas as coisas. Bom, com isso concluímos esse primeiro tópico que fala sobre uma história real sobre humildade. A gente viu sobre o lava-pés, vimos também o desenvolvimento da história e vimos a mudança de paradigmas. Foi esse o primeiro tópico da lição. Glória a Deus. Entrando então no segundo tópico, que tem por título Humildade implica autoconhecimento. E o primeiro subtópico, conhecendo a própria natureza. Então, como é que o autoconhecimento, né, a humildade implica o autoconhecimento? E o primeiro subtópico vai começar com um desses pontos, né? Conhecendo a própria natureza. Jesus, ele tinha plena consciência de quem era, entendia seu papel, a sua relevância como Senhor e Mestre. Jesus sabendo, João 13, versículo 3 diz, Jesus sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que iria para Deus. Ele sabia quem ele era, Jesus Cristo. Né?
Ele sabia que tinha uma missão aqui na terra. Ele sabia que tinha saído de Deus e que voltaria para Deus, né? Então, nesse contexto, ele deliberadamente trocou o seu papel de Senhor pelo simples servo, né? Pelo papel de um simples servo para ensinar os discípulos a importância da humildade. Então, como o nosso professor Salomão bem falou aqui, né, nós não devemos agir com soberba, sermos pretensiosos em alcançarmos lugares maiores do que outras pessoas. Não é isso que Jesus Cristo nos ensina. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina, mas a tratar os outros com superioridade, né? Nunca se achando melhor do que ninguém, porque o próprio Cristo, o próprio Deus veio se fazer homem aqui na terra e se entregar na cruz por cada um de nós, porque nós, simples seres humanos, né, vamos querer ser maior um do que os outros, né? Então, é necessário que nós conheçamos a nossa carência, a nossa necessidade de Deus. Temos um autoconhecimento um conhecimento da nossa própria natureza. É por isso que o Evangelho, a transformação do homem, ela se dá através do primeiro autoconhecimento que nós devemos ter e que é revelado pelo Espírito Santo em nossas vidas, né? Porque ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele nos convence de que nós precisamos mudar, que nós precisamos melhorar, que precisamos ter uma mudança na nossa vida. Então, esse é o primeiro ponto, né, de autoconhecimento dado pelo Espírito Santo de Deus para que nós possamos ter a nossa vida verdadeiramente transformada. Jesus Cristo, em várias ocasiões em que vai realizar um milagre, ele pergunta para aquelas pessoas que estão necessitadas, né? O que queres que eu te faça? Isso faz com que aquela pessoa que necessita de um milagre, que necessita da intervenção divina, ela reconheça o seu problema. Qual é o seu problema? Eu não consigo ver, eu não consigo andar. Isso é autoconhecimento, é você perceber que você tem um problema e que você precisa mudar a sua vida por causa desse problema. Você precisa que esse seu problema mude, né? Vá embora de alguma forma para que você tenha a sua vida transformada. Então, o Evangelho se dá através desse primeiro autoconhecimento, que é dado pelo Espírito Santo de Deus, que é o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. O segundo ponto do segundo tópico tem como tema o exemplo deixado por Jesus. Já falei até um pouco antes no primeiro tópico sobre esse exemplo de um Deus todo-poderoso que veio a este mundo. A lição nos diz que pense no verbo divino repleto de glória e poder, que se abnega, se esvazia da sua majestade para vivenciar a experiência humana. Cristo se esvaziou-se para experimentar ou para ver como é a vivência humana. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas permaneceu fiel, inabalável, firme, para nos dar um exemplo que é possível vencer as lutas da vida, que é possível vencer as tribulações da vida, as tentações, é possível vencer quem tem Deus na sua vida. E ele fala aqui que, como mencionou o Evangelho, diz assim, não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Lá em João, capítulo 5, versículo 30, ele fala sobre isso. E assim sendo, enquanto o verbo divino, ele tornou-se carne e uniu-se à nossa condição. Quando ele assumiu a forma humana, ele veio, tornou-se carne, ele sentiu todas as nossas fraquezas, todas as nossa condição humana. Ele passou por isso, ele chorou, ele suou, sangrou também, derramou seu sangue precioso. Então ele sentiu todas as nossas, o que a gente passa, ele passou por tudo isso. E essa compreensão doutrinária sobre a encarnação de Jesus confere um significado ainda mais profundo ao episódio do lava-pés, onde estava um Deus encarnado, como o professor já falou aqui antes, lavando os pés de pessoas comuns.
Quer dizer, como um Deus encarnado, como um Deus que criou todas as coisas, ele formou do barro ali o homem, ele moldou o homem ali na sua mão potente e por ele, por amor, ele se entregou nas mãos da sua própria criatura. Que amor é esse? Então, à luz desse exemplo, não deveria ser tão difícil servir aos outros ou submetermos a liderança dos nossos irmãos ou, assim, desviar a nossa própria vontade em favor da vontade divina. Deveria ser algo natural, né? Com o exemplo que Cristo nos deu, deveria ser fácil. Mas nosso Deus sabe que não é fácil, é difícil sim. Mas aqui, no entanto, a nossa natureza pecaminosa torna árdua a prática do serviço e o cultivo da humildade. A nossa natureza humana é terrível. A Bíblia diz que é como se fosse um monstro habitando dentro de nós. A natureza humana é terrível, pecaminosa mesmo. Aí, para entender melhor isso e como submetê-la à nossa vontade, só servindo a Deus dia após dia. Por isso o apóstolo Paulo faz este apelo. Olha o que Paulo faz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 6, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele simplesmente se esvaziou. Que aprendemos com isso? Nós precisamos se esvaziarmos de nós mesmos e dar lugar para o Espírito Santo de Deus habitar em nós. Não é isso, irmão Eduardo? Glória a Jesus, exatamente. E o terceiro subtópico fala o maior no reino de Deus. E aí aponta para aquele episódio, né, onde os discípulos questionavam quem seria o maior no reino dos céus. E Jesus ele dá uma lição ali para os discípulos sobre quem seria o maior. Em Lucas capítulo 22, no versículo 25 ao 27, no versículo 26, Jesus vai dizer: mas não serei vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Eita, Jesus dando uma lição aí. É verdade. De o que é ser um servo, o que é servir uns aos outros. Existem empresas atualmente, que administradores de empresas criaram métodos de gestão empresarial, e um desses métodos é a liderança servidora. E quando a gente começa a ler cada tópico dessa liderança servidora, a gente vê que praticamente está falando de Jesus Cristo, de tudo aquilo que Jesus ensinou. Então, é uma estratégia empresarial, é aplicado em empresas, e já foi demonstrado cientificamente em artigos, em pesquisas, que é uma liderança que funciona. E aqui são algumas características, por exemplo, foco no crescimento dos outros, humildade e serviço, empatia e comunicação. Tudo isso Jesus Cristo nos mostrou nos evangelhos que está escrito na Bíblia Sagrada. Delegar e capacitar. Jesus ele ensinava e depois enviava. Criação de um ambiente de confiança, engajamento e motivação da equipe. Então, uma liderança que ensina como fazer, uma liderança que serve, é algo que é aplicado até em gestões empresariais. E Jesus Cristo nos ensina para que nós possamos aplicar nas nossas próprias vidas. Então, o próprio Jesus falou, que se quisermos ser o maior, que sejamos o menor, que aprendamos a servir uns aos outros, não a querer nos vangloriar de algo que nós conquistamos, que algo que nós temos. Muitas vezes você pode se gabar de algo que você tenha, mas o seu irmão próximo a você não tem. Mas aí você vai ficar ostentando, você vai ficar se gabando de ter conquistado aquilo ali. Isso não é algo que é ensinado na Bíblia Sagrada, muito pelo contrário, é ensinado a servirmos uns aos outros.
Amém. Com isso concluímos o nosso segundo tópico. Vamos entrar no nosso terceiro tópico da lição, que tem como tema humildade versus ostentação. É bem conhecido, né? Ostentação. Parece que estamos vivendo parece não, é os dias de hoje, esse nome ostentação. As pessoas hoje com as redes sociais que existem, parece que tem o maior prazer, né, Eduardo, em ostentar. Às vezes não tem muito em casa, mas bater foto, ostentar uma coisa, ou viver da aparência, parece ser normal, é os dias de hoje. Mas aqui ele fala humildade versus ostentação. O primeiro ponto vai falar sobre uma competição silenciosa. Olha, esse tema é tão importante. Essa competição silenciosa, que o autor da lição vai tratar aqui, inclusive o professor Eduardo já falou sobre o maior no reino de Deus, dá essa sequência na lição agora, que essa competição, Jesus, ele viu que estava no meio dos discípulos, existia essa competição silenciosa. Diz aqui, ó, Jesus estava ciente de que entre os seus discípulos existia uma competição discreta em busca da proeminência e liderança, como é retratado nos evangelhos, lá em Lucas 9, 46, 47, Marcos 9, 34, vai falar sobre isso. Então já havia essa preocupação entre eles sobre quem ocuparia o lugar mais destacado no eventual reino de Jesus. Então ele já tinha essa preocupação. Quem seria? Se seria Pedro, se seria João, se seria Marcos, qual deles que ocuparia esse lugar de destaque? Isso, irmão, olha, é complicado porque vai de encontro ao Evangelho de Cristo. Humildade não é essa característica. Humildade não é isso. Então a Bíblia ela nos mostra claramente sobre esse detalhe que sobre o povo de Deus precisa aprender que o caminho do reino dos céus é humildade. Não é querer ser maior, não é querer ser o destaque, não, de maneira nenhuma. Então, esse primeiro ponto aqui do terceiro tópico, com a competição silenciosa, faz parte praticamente do nosso dia a dia. Essa competição está entre nós, assim, dentro de mim mesmo. Se eu não tiver cuidado em subjugá-la, eu vou estar próximo dos meus amigos, dos meus professores, daqui da igreja, com esse espírito de competição, de querer ser maior do que o outro, de que é um lugar de destaque, o lado de Jesus. Então, ele aconselha sobre esse detalhe. O que Jesus demonstra é que tal espírito não deve prevalecer entre os seus seguidores. Os líderes da causa do mestre não podem iniciar sua jornada de forma errada. Então ele aconselha, não pode existir esse pensamento ou esse desejo. É preciso ter muito cuidado e não aceitar de maneira nenhuma. E cuidado que ela é silenciosa, professor Eduardo. É verdade. O segundo subtópico fala o caminho humilde de Jesus. E vai nos dizer que através desse episódio do lava-pés, Jesus Cristo demonstrou esse grande exemplo de humildade. Nós não conseguimos imaginar o que seria da vida cristã se não tivesse esse grande exemplo de humildade, né? Apesar de que o maior exemplo foi ele ter vindo ao mundo, se encarnar, se fazer homem, né? E se entregar na cruz por todos nós. Mas esse exemplo específico do lava-pés é algo que confronta a nossa humanidade, né? O mundo jaz no maligno, o apóstolo Paulo vai dizer, né, que todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus, por causa da nossa índole, da nossa natureza pecaminosa. Nós estamos sujeitos a pecar. Todos pecaram, né? E continuamos nessa vida em meio a pessoas que cometem pecados todos os dias. Nós pecamos todos os dias, né? Mas nós temos um que nos justifica. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por cada um de nós para a justificação dos nossos pecados. Mas, diferentemente do mundo, nós que temos o Espírito Santo,
habitando dentro de cada um de nós, né? Porque Ele que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, Ele nos inquieta todos os dias para nos tornarmos pessoas melhores, né? Isso não vem de nós, vem de Deus. Devemos nos gloriar em Deus se somos considerados pessoas boas, pessoas diferentes do que da maneira que o mundo age lá fora, né? Isso não vem de nós mesmos, mas vem dos céus, vem do próprio Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. Então, se não tivesse acontecido esse exemplo, esse episódio do lava-pés, certamente algo poderia ter passado desapercebido na nossa vida cristã, porque nós temos a palavra de Deus como nosso manual aqui na terra, deixado pelo nosso Senhor, né? Inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, esse episódio faz com que nós entendamos e que possamos pôr em prática isso que Jesus Cristo nos ensinou, a ter uma vida humilde, aprendemos a ser servos uns dos outros. Lá, nesse episódio do capítulo 13, no versículo 13 e 14, Jesus vai dizer: Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Que lição forte aí deixada para os discípulos e deixada também para nós. Então é um episódio que é essencial para a nossa vida cristã, para entendermos, né, como nós devemos lidar uns com os outros, agindo de maneira amorosa e com empatia, né, podendo ajudar no que for necessário, no que tiver ao nosso alcance, ajudar e amar uns aos outros. Né? Foi a instrução que o Senhor Jesus Cristo deixou para todos nós. O terceiro ponto, já concluindo o terceiro tópico e a lição também, tem como tema um convite à humanidade. Ele vai nos tratar aqui, vai nos mostrar que a lição conclui com esse convite à humanidade. A humildade, correção, a humildade. A vida e os ensinamentos do nosso Salvador constituem um convite para aprendermos com ele sobre mansidão e humildade. Quando se refere a mansidão e humildade, Cristo deu um exemplo para nós excelente, de virar a outra face. A Bíblia diz que como cordeiro mudo ele foi levado para o matadouro. Ele não blasfemou, ele não reclamou, ele pagou um preço por mim e por você. Um convite à humildade é esse. É o exemplo que Cristo nos dá. Diz aqui lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, 11 e 29, que nos diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O descanso está em Cristo Jesus. A humildade está em Cristo Jesus. Só nele você encontra essas características para que você possa viver uma vida aqui na terra em comunhão com Deus. Ele diz aqui, nesse sentido, somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde, desprovido das armadilhas da ambição e da ostentação e do egoísmo, que vem muito disfarçado, vem muito sutil. Somos chamados a partilhar dos mesmos sentimentos que pautaram a vida do ministério terreno de Jesus. Assim sendo, a lição do lava-pés é um apelo para vivermos uma existência de humildade diante de Deus e todas as circunstâncias da nossa vida. Não importa a condição que você se encontra, a condição que nós nos encontramos, a lição e essa aula nos chama a vivermos essa humildade que Cristo nos ensina. A cada dia, cada momento da nossa vida. Aí sim, é andar em comunhão com Deus. Com isso, concluímos esse último tópico da lição, que a gente viu humildade versus ostentação. A gente viu
competição silenciosa. Vimos também o caminho humilde de Jesus e um convite à humildade. Glória a Jesus. E concluindo, né, nós podemos compreender, né, toda essa história em que ocorre em João, no capítulo 13, esse episódio em que Jesus Cristo ensina, dá uma lição ali para os discípulos, uma lição de humildade, para que possa ser levado adiante, como ele mesmo falou, da mesma forma que eu fiz, fazei vós também. Né? Entendemos também que a humildade nos leva a adquirirmos um autoconhecimento, né, para que possamos compreender melhor a nossa natureza, né? E vimos que a busca desenfreada pela fama, pelo sucesso através da ostentação, não é algo bíblico, não é algo que vai edificar as nossas vidas, mas termos uma vida diante do Senhor, agindo com humildade, amando e servindo uns aos outros. Isso sim nos edifica e nos faz que sejamos mais parecidos com Jesus Cristo. Enquanto a ostentação age de maneira totalmente oposta, a humildade nos traz para mais perto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, da mesma forma, sejamos nós, aprendamos a sermos mais humildes, a sermos mais servos uns dos outros, a servirmos a Deus com alegria e ao nosso próximo também. Amém? Que Deus abençoe a todos. Professor Salomão, falar mais alguma coisa? Amém, que Deus nos abençoe. Vos espero na próxima aula, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Deus abençoe a todos.